Um prazer aceitar o convite, vindo do professor Diego, que eu tive a honra de trabalhar semestre passado, mais próximo. Vocês têm um excelente professor aí na parte morfofuncional, e ele fez propaganda porque eu paguei bem para ele, por isso que ele fez propaganda. Agora a Que é isso, responsabilidade é Leandro. grande, hein? Obrigado pelo aceite, viu, Leandro? E eu até falei para eles, ó, chama todo mundo aí que vocês quiserem, que vale a pena. E vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. Para mim é muito legal trabalhar com alguns temas que está dentro da neuro, mas sai um pouquinho do que a gente consegue ensinar no curso da graduação, por exemplo, bases do controle da musculatura da íris. Ouve-se muito sobre a inervação parasimpática, 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 mas e a simpática, como é que funciona? Fica um pouquinho esquecido, ou dentro de outros. E quando o Diego me convidou, eu falei assim, bom, então eu vou montar algo não só do reflexo fotomotor, porque não que seria pouca coisa, fala do reflexo fotomotor, ou da base anatômica e funcional do reflexo fotomotor, mas eu tentei montar algo que contemplasse tanto a miose quanto a midríase, né? E evidente que eu não sou médico, então eu não posso explorar muito a parte clínica, apesar de conhecermos algumas coisas, né? Mas fica fora da nossa jurisdição descrever outros pormenores, mas no quesito anátomo-funcional, acho que eu consigo esclarecer algumas coisinhas para vocês e a gente bater um papo nessa sexta-feira. Eu passei essa apresentação que eu vou projetar aqui para vocês, para o professor Diego, eu acabo fazendo algumas anotações e depois eu salvo em PDF e mando com as anotações também para ele no finalzinho, e aí fica como um segundo material de consulta, né? Posso começar? Para não atrasá-los? Tá bom. Agora que eu vou projetar, como eu estou só com o computador, sem outro dispositivo, eu vou ficar meio cego no chat. Se vocês forem perguntar alguma coisa ou quiserem deixar para o final, ou se vocês tiverem o interesse de interromper, fiquem à vontade, tá bom? Só... Não, por mim tanto faz. Como vocês estão em casa, vocês são todos da Liga e se conhecem, eu também estou em casa. Se vocês quiserem parar e perguntar, fiquem à vontade, tá? Nada. Tá projetando aí, né? Então vamos lá. Vou pegar um vermelhinho aqui. Eu dividi em alguns quesitos, né, de revisão anatomofuncional, principalmente quando a gente vai tentar entender algo que é extremamente complexo. Existe aqui algumas complexidades de via, de transmissão de informação. É necessário ter uma base antes. Então, eu vou, nessa base, dar algumas ideias para vocês do que pode acontecer, principalmente de correlações topográficas, para no finalzinho fecharmos com a inervação autônoma da íris e o reflexo fotomotor direto e o chamado indireto ou consensual, né? Tem aqui as referências. Esse livro aqui é um livro fantástico de nervos cranianos, não tem em português, mas depois vocês, né, vão receber esse material. O Candel não tem muita coisa, mas tem lá o seu valor nas regulações de luminosidade. O Machado tem um capítulo de reflexos do tronco encefálico, ele acaba comentando um pouquinho sobre como que ocorre o processo, e acho que essas duas grandes revistas, eu estou colocando o nome da revista porque dentro da revista tem uma gama de assuntos relacionados com a parte de controle ocular, músculo, processamento visual e assim por diante. Então vamos lá por partes. Começar com o nosso nervo óptico, porque quando nós pensamos em um reflexo, então se eu pensar aqui
num processo de reflexo, a maior parte dos reflexos, eles são reflexos direcionados ou gerenciados por órgãos segmentares. Então, são reflexos segmentares. O que é um reflexo segmentar? É um reflexo que tem envolvimento da medula espinal, que é um órgão segmentar, ou do tronco encefálico. Tá? Isso é um reflexo segmentar. E aí você pode, né, ter um pouco de curiosidade e falar assim, mas Leandro, existe algum reflexo suprassegmentar? Porque suprassegmentar é o cérebro e o cerebelo, e há possibilidades de chamar-se reflexo suprassegmentar. Sim, nós temos reflexos que têm um envolvimento do cérebro. Por exemplo, o reflexo de acomodação visual. Acomodação visual é aquele processo de olhar de perto. Quando você traz algo para próximo dos seus olhos, precisa acontecer um ajuste na lente, e esse ajuste ele acontece por um reflexo diretamente cortical. Quer dizer, a informação chega lá no lobo occipital desfocada e ele já avisa, já sinaliza que é necessário ter uma correção dessa lente, né? Isso de uma forma extremamente veloz, né? Então, existem reflexos suprassegmentares, não são os mais comuns. Os comuns são os segmentares mediados pela medula e tronco encefálico. E aqui nós entramos muito para análise de morte encefálica, né? Os testes de morte encefálica, eles testam diversos nervos cranianos para ver a viabilidade do tronco encefálico, já que o tronco encefálico tem aquela formação reticular com sistema reticular ativador ascendente, que é o que estimula a vigília acontecer, né? Que faz com que o cérebro entre no processamento consciente. Dessa forma, são reflexos amplamente testados, e o nosso último, o fotomotor direto, talvez é o reflexo que todo médico conhece e todos os não médicos conhecem esse reflexo, não como acontece, que é o do famosa iluminação da pupila e ela responder com a sua contração. E aí, a gente vai pensar que todo reflexo tem uma via de entrada, uma aferência, um centro de processamento, um local onde vai ser processado, né, a sinapse aqui da entrada, e uma resposta que é uma resposta eferente. Né? Isso é um reflexo. É evidente que do centro parte outras informações para outros locais, principalmente para o cérebro saber do ocorrido naquele tecido ou naquele local. E o nosso nervo óptico, ele entra como o recurso aferente, o nosso nervo craniano 2, né? O nervo óptico, ele é um nervo completamente sensitivo, recebe a estimulação visual, e a estimulação visual do nervo óptico, aqui só para a gente relembrar, ela vai lá para a área visual primária, que fica na região do lobo occipital, lá nas margens do sulco calcarino, conhecida como área 17 de Brodmann, e ali depois eu tenho decodificações e outras vias para compreender o que eu estou vendo. Mas eu tenho um input, uma entrada visual. Só que nesse caminho que o nervo óptico faz em direção ao lobo occipital, à área visual primária, ele promove o repartimento de suas fibras, né? Ele vai distribuindo suas fibras para alguns locais específicos, principalmente para os colículos superiores. Então, o colículo ou os colículos superiores, eles não entram na via visual, no processo de processamento visual, mas eles vão ser centros importantes para entendermos o que vai acontecer no processo de reflexo. Vou dar uma olhadinha um pouquinho mais de perto nisso, só para lembrarmos. Quando a gente fala de via óptica ou a captação do estímulo luminoso, né, a luz feita pelo nervo óptico, essa via, que é uma via
sensitiva, ou aferente, se vocês quiserem, especial, ela é bem diferente da maior parte das aferências, porque ela tem 4 neurônios na sua composição, em termos de sinapse, né, de vias. O primeiro grupo de neurônios fica na retina, na verdade, os 3 primeiros ficam na retina, mas o primeiro são os fotorreceptores, que nós temos os grupos lá dos bastonetes, para visão preto e branco, e os cones, que vão formar o circuito chamado RGB, né? O circuito verde, vermelho e azul, que é para visão a cores, né? E existe uma forma deles convergirem os impulsos, centro-on, centro-off. O processamento não é algo simples, mas esses fotorreceptores, eles vão fazer sinapse com o segundo neurônio da via visual, que são as células chamadas de células bipolares. E essas células bipolares, elas vão se comunicar com o terceiro neurônio da via, de 4, 3 estão na retina, que são as células ganglionares. E é aqui que vem o negócio onde eu queria chegar. Essas células ganglionares, o axônio das células ganglionares, vai constituir aquela massa conhecida como nervo óptico. Então, o nervo óptico ele é formado pelo axônio das células ganglionares, provenientes lá da retina, e esses neurônios, né, formando o nervo óptico, aqui um corte transversal numa vista superior. O nervo óptico está destacado aqui em verde, nós vamos ver esse restante de estruturas ainda. Nervo óptico, eu vou pôr NC2 aqui, nervo craniano 2. Essa massa vai atravessar um orifício, que esse orifício se localiza na asa menor do esfenoide, chamado de canal óptico. Canal óptico, que quando estuda-se neuroanatomia é a chamada origem óssea do nervo, né? O nervo óptico tem essa origem óssea no canal óptico. E quando ele passa pelo canal óptico, ele atravessa a região próxima à célula turca. E nesse lugar vai acontecer o cruzamento. Não um cruzamento total, mas um cruzamento parcial. Isso aqui vai ser fundamental para daqui a pouco. É o quiasma óptico. O quiasma óptico é o cruzamento parcial. O que cruza nesse quiasma? Então, a gente precisa lembrar que a retina ela tem uma parte toda na porção lateral do olho, que é chamada de retina temporal. Essa retina temporal, ela não cruza as fibras da retina temporal. Elas ganham o nervo óptico do mesmo lado, caminham pelo trato óptico do mesmo lado e vão fazer sinapse com o último neurônio da via, que fica, não confundam, tá? Não é o colículo superior aqui, que nós estamos falando de via óptica, é o corpo geniculado lateral. Corpo geniculado lateral. É o quarto neurônio da via. Por quê? Quarto, porque as fibras, né, os axônios do corpo geniculado lateral, dos neurônios desse corpo, se projetam lá para os lábios do sulco calcarino, que é a área 17, os lábios do sulco calcarino, e essas fibras de projeção são as chamadas fibras genículo-calcarinas. Genículo-calcarinas. Então, aqui acontece esse processo, né? Então, bilateral, isso, retina temporal não cruza, faz a sinapse e projeta. Bom, e a retina nasal, que é a retina mais medial? A retina nasal de cada olho, a retina nasal aqui, RN, retina nasal, essas fibras da retina nasal, elas atravessam o quiasma óptico, né? Então, eu tenho um cruzamento da retina nasal apenas, e quando a retina nasal cruza, ela chega no corpo geniculado agora contralateral, e as fibras vão se projetar para a área 17. Isso significa que a informação de um olho é projetada nos dois lados do cérebro, nos dois lobos temporais. Bom, isso aqui é a via óptica, tá? É a informação da via óptica.
Uma terminologia muito usada, que às vezes os alunos ficam com dúvida, é que quando as fibras partem da retina, de qualquer um dos olhos, a maior porção vai alcançar a área 17. Mas eu tenho fibras que vão partir da retina e vão chegar no hipotálamo, fibras que vão fazer sinapse no tálamo, no mesencéfalo, para desencadear outros processamentos. E esse conjunto de fibras todas que saem da retina são chamadas de fibras retinofugais. Retinofugais. Então, as fibras retinofugais não é uma via em si, mas é qualquer via que está fugindo da retina. Por isso o nome, retinofugal. A via óptica é uma via retinofugal que foge da retina e vai lá para a área 17. E outras fibras também fogem da retina e vão para outras regiões, também entram nessa classificação de fibras retinofugais. Bom, a gente vai falar justamente de uma delas, que é essa aqui em destaque, ó. Quando a informação foi captada pelo nervo óptico, aqui está a papila do nervo óptico, que é o ponto cego do olho, só tem axônios, aqui não tem fotorreceptor. Os axônios formam o nervo óptico. E eu vou fazer sem cruzar, tá? Vou fazer sem o cruzamento aqui em vermelho. Ganha o trato óptico. A maior parte delas vão lá para o corpo geniculado lateral, e desse corpo geniculado lateral para a área 17. Então, isso aqui é uma via retinofugal ou um conjunto de fibras retinofugais. Porém, uma pequena parte se desloca até o mesencéfalo. Até o mesencéfalo. Isso vai acontecer bilateralmente, né? Do outro lado já está marcadinho de verde. E essas fibras que vão no mesencéfalo, elas chegam nessa região do mesencéfalo, que é chamado de colículo superior. Colículo superior. Aqui vai começar as coisas a ficarem engraçadas, né? Interessantes, no colículo superior. Então, além da informação chegar na área 17, para o processamento visual, eu tenho fibras que vão para esse colículo superior com a finalidade de enviar informações sobre a luminosidade que esse olho está exposto. Nós sabemos que nós enxergamos muito melhor na penumbra do que numa luz intensa. A luz intensa ela pode acarretar lesões na retina. E é interessante que quando estamos expostos a grande luminosidade, essa pupila contrai um pouquinho para fazer uma fotoproteção. Nesse colículo superior, nós temos um núcleo aqui, então são corpos de neurônios, e esse núcleo é chamado de núcleo pré-tectal. Pré-tectal, porque é o tecto do mesencéfalo, então esses núcleos estão à frente do tecto. É o chamado núcleo pré-tectal. E a gente já vai ver o que vai acontecer nesse núcleo pré-tectal daqui a pouco. Então, essa é a ideia da revisão do nervo óptico, que ele vai fazer sinapse lá no núcleo pré-tectal, isso que eu queria mostrar para vocês, além de desencadear informações para a área 17, lá nas margens do suco calcarinho. Bom, agora a gente pega o nosso nervo oculomotor, que é o terceiro par de nervo craniano, e o nervo oculomotor, ele é um nervo, como o próprio nome diz, exclusivamente motor. Né? O nosso óptico era sensitivo, o nervo oculomotor motor, quer dizer que esse cara é a via eferente, é a via de saída, e o nervo oculomotor, ele tem a capacidade de inervar os músculos, chamados músculos extrínsecos do olho, extrínsecos do olho, que são os músculos extraoculares, que estão por fora do bulbo do olho, né? Ele, dá para falar quais que ele não inerva, né? Mas eu vou pôr aqui os que ele inerva. Ele inerva um músculo chamado levantador da pálpebra, para quem gosta de oftalmo, levantador da pálpebra, que é o da pitose palpebral, o músculo reto superior, o músculo chamado reto
medial, o músculo reto inferior e o músculo oblíquo inferior. Bom, só para ficar aqui, quem ele não inervou? Ele não inervou o músculo oblíquo superior, e o oblíquo superior é função do quarto par, do troclear, e ele não inervou o músculo reto lateral, que é obrigação do nervo 6, do abducente, né? Então, justifica-se o nome óculo-motor, né? A maior parte dos músculos extrínsecos do olho. Mas ele também inerva a musculatura intrínseca, os músculos intrínsecos do olho. E, Leandro, tem músculos dentro do olho? Tem, nós temos 3 músculos dentro do olho e ele inerva 2 dos 3. Então, de novo, ele é mais guloso e fica com a maioria. Ele vai inervar um músculo chamado constritor da pupila, que é um músculo que está lá na íris, e o músculo chamado de músculo ciliar, que é o músculo que vai fazer a acomodação visual. Esse aqui é para visão de perto, e aqui é para promover a chamada miose. E aí, quem ele não inerva lá dentro? Ele não vai inervar o músculo dilatador da pupila, porque o músculo dilatador da pupila é um músculo, né, que vai receber inervação simpática. Como são músculos lisos, tá, gente? Isso aqui é músculo liso. O músculo dilatador da pupila é liso, o músculo constritor da pupila é um músculo liso, o músculo ciliar é músculo liso, tem que ser inervado por sistema nervoso autônomo. Então, simpático, o dilatador, e aqui é função parasimpática. Desta forma, o meu nervo oculomotor ele tem fibras viscerais, né? Ele tem um componente parasimpático. Um componente parasimpático para inervação. Vamos dar uma olhadinha nele de forma anatômica. O que acontece? Onde fica o núcleo do nervo oculomotor? O núcleo do nervo oculomotor já não é um núcleo tão simples. Ele é chamado de complexo oculomotor. Complexo oculomotor. A gente pode trabalhar numa outra oportunidade, tá? Se vocês quiserem. Mas só para vocês terem uma noção de como é complexo, deem uma olhada nesse músculo reto superior, ó, reto superior. O reto superior de um olho recebe fibras pelo nervo oculomotor do mesmo lado, porém que veio do núcleo oposto. Dá uma olhada nisso. Quer dizer que, para inervar o reto superior do olho esquerdo, o núcleo está do lado direito do mesencéfalo e as fibras cruzam e vão para esse reto superior, enquanto que as outras não cruzam. As outras recebem cruzada do córtex. Quer dizer, quando a gente fala de controle de músculo, esse processo de excitação para conjugação do olhar para cima, para baixo, medial, lateral, o complexo oculomotor, ele é um complexo mesmo para estudar, isso não é muito simples. Mas cada fiozinho desse vai para um daqueles músculos que eu falei para vocês, e aqui nós temos que destacar esse núcleo específico dentro do complexo oculomotor, que foi descrito pelos alemães Edinger e Westphal, que vocês têm aí a fotinho deles, e eles descreveram esse núcleo, e esse núcleo ficou conhecido, eu vou abreviar, tá, na aula, ficou conhecido como núcleo de Edinger e Westphal. E por que ele é importante para o nosso momento agora? Porque esse núcleo contém o corpo dos neurônios pré-ganglionares parasimpáticos. Então, corpo pré-ganglionar parasimpático, as fibras saem, entram no nervo oculomotor e vão fazer sinapse no gânglio, chamado de gânglio ciliar. Gânglio ciliar.
O gânglio ciliar tem o corpo do neurônio pós-ganglionar parasimpático. Então, esse gânglio ciliar está cheio de neurônios pós-ganglionares parasimpáticos. E desse gânglio ciliar, as fibras se projetam até a musculatura constritora da pupila, pelos nervos ciliares curtos. Depois eu ponho para não ficar muita informação aqui. E a partir daí, quando o núcleo de Edinger-Westphal é estimulado, eu tenho uma sinapse acontecendo aqui, mediada por acetilcolina, já que são fibras parasimpáticas pré e pós, e essa fibra pós, que sai do gânglio ciliar, ela vai promover o processo de miose, que é a contração da pupila frente a um estímulo luminoso. Então, esse núcleo de Edinger-Westphal é um núcleo parasimpático importante para o nosso reflexo daqui a pouquinho. O nervo oculomotor, ele emerge entre os pedúnculos cerebrais. Aqui está o pedúnculo cerebral direito e o pedúnculo cerebral esquerdo. Lembrando que as fibras principais do pedúnculo são aquelas córtico-espinais que vão passar na base da ponte, descer pela pirâmide e depois 70% a 90% vão cruzar, né? E o nervo oculomotor está muito pertinho aqui, ó, do pedúnculo cerebral. Guardem isso para daqui a pouquinho também, uma informação topográfica. Outra relação topográfica do nervo oculomotor, que a pessoa às vezes acaba de salientar, e daí só vai ver lá na clínica, aqui está o terceiro par de nervo craniano. E quando o Thomas Willis descreveu aquele polígono de Willis, que nós chamamos de círculo arterial do cérebro, já dá para observar que o nervo oculomotor está rodeado, né? Está cercado por 3 vasos. Ó. 2 deles têm a ver com o polígono, que é a artéria cerebral posterior e essa artéria que chama artéria comunicante posterior. E um não está relacionado com o polígono, mas sai da basilar aqui, que é a artéria, vou pôr aqui embaixo, artéria cerebelar superior. Mas, Leandro, de onde que isso vai ser importante para a gente? Numa imagem um pouquinho ampliada aqui, ó, de relação anatômica, já dá para perceber que o nervo oculomotor, nessa região próxima do polígono de Willis, pode sofrer uma compressão se esses vasos que eu mencionei desenvolverem um aneurisma. E dentre esses vasos, o aneurisma mais comum, não é um aneurisma comum de acontecer, mas dentro desses vasos, o da comunicante posterior é o mais comum. E um aneurisma de comunicante posterior pode pressionar o nervo oculomotor. E é justamente isso que você vai pensar. Vai ter paralisia de músculo extraocular e o paciente não vai responder com reflexo fotomotor direto daquele lado. Uma outra coisa que pode acontecer no trauma crânioencefálico, como vocês estão vendo aqui, é um esquema de um hematoma. Aqui um hematoma epidural, supratentorial, acima da tenda do cerebelo, com um efeito de massa importante, deslocando a linha média e causando uma hérnia. Eu tenho uma hérnia aqui. E a hérnia dessa porçãozinha aqui que está marcada em A é justamente dessa área do lobo temporal que chama unco. A hérnia do unco. E quando o unco sofre uma herniação, ó, ele pode fazer uma coisinha, que eu vou voltar na imagem aqui, que é justamente comprimir o pedúnculo cerebral e o nervo oculomotor. E olha que interessante, se nós pensarmos que esse é o lado esquerdo, uma hérnia do unco esquerdo comprime o pedúnculo cerebral esquerdo, que vai causar paralisia do lado direito do corpo, porque as fibras vão cruzar lá na decussação das pirâmides. E essa mesma hérnia de unco vai comprimir o nervo oculomotor esquerdo, e eu vou ter uma alteração do olho do mesmo lado da lesão. Isso aí é uma lesão cruzada, né? Uma paralisia cruzada. O olho do mesmo lado, paralisado, e o corpo do lado oposto, que chama paralisia de Weber.
eu também vou ter alterações motoras e de reflexo pupilar. Bom, e aí o nervo oculomotor, ele deixa o pedúnculo, a fossa interpeduncular, né, e caminha em direção àquela fissura orbitária, que é uma fenda que existe lá no osso esfenoide, justamente para chegar no interior da órbita e se dividir nos seus ramos. Só que nesse caminho que o nervo oculomotor tem em direção à órbita, ele vai passar por um lago venoso. Então, nessa imagem aqui, num corte transversal, numa vista superior, aqui está a hipófise. Aqui está a hipófise. Em torno da hipófise, dá para ver a formação de um leito venoso que vai fazer a drenagem dessa região média do crânio. E esse leito venoso é chamado de seio cavernoso. Tá bom, Leandro. E o que acontece aí de importante? Bom, dentro do seio cavernoso, vamos lá. Aqui está a hipófise, dentro do seio cavernoso, além da artéria carótida interna, eu tenho 5 nervos cranianos. Eu tenho aqui o nervo oculomotor, o nervo troclear, pertinho da carótida é o abducente, aí eu tenho o ramo V1 do trigêmeo, que é o oftálmico, e o V2, que é o maxilar. E, de novo, qual que é a ideia de eu estudar essas relações topográficas? Bom, aqui já dá para perceber que um aneurisma de carótida pode causar compressão do nosso nervo oculomotor, não apenas do nervo oculomotor, e alterar um pouquinho os reflexos fotomotor direto ou consensual. E é justamente isso que o médico generalista tem que começar a pesquisar, para não ficar pedindo um monte de exame e atrasando um diagnóstico, ou né, comendo bola com um caso que pode vir a ser grave, né, um aneurisma de carótida, já conseguir identificar e, às vezes, encaminhar para um especialista. Ou que pode acontecer uma flebite nesse seio, né? O seio cavernoso, ele se conecta com veias oftálmicas aqui, e a veia oftálmica, no caso superior, ela se conecta com a veia facial. E aí vocês já devem ter aprendido que a face tem o triângulo perigoso, né, que envolve lábio superior e a região do nariz. E as infecções, abscessos, espinhas, algo nessa área pode cair na veia facial, que não tem válvula, e seguir um fluxo para cima. Veia facial, veia oftálmica, e gerar uma flebite de seio cavernoso. E aí o paciente tem paralisia de todos esses nervos cranianos. Então ele tem a pitose palpebral, o olho com oftalmoplegia, sem movimento, não responde ao reflexo fotomotor, e a perda de sensibilidade de fronte, de região nasal, de lábio superior, por pegar uma partezinha do trigêmeo aqui, né? Bom, aí o que acontece? Então agora vamos voltar lá para o que importa. O nervo oculomotor está aqui, está vindo aqui o nervo oculomotor, nosso terceiro par. Não confunda com o grandão aqui atrás, que é o segundo, que eu vou deixar uma bolinha que é o segundo, o terceiro está vindo aqui. E ele conduz aquelas fibras que vêm do núcleo de Edinger-Westphal, que são fibras pré-ganglionares, parasimpáticas. Então, as fibras pré-ganglionares estão viajando aqui dentro do nervo oculomotor, e vão fazer sinapse nesse aglomerado de corpo de neurônio fora do sistema nervoso, que é o gânglio ciliar. E esse gânglio ciliar, ele tem as fibras pós-ganglionares, como eu falei para vocês já. Então, isso é bom de montar a parte básica, porque agora a gente já só vai desvendar o funcional. Corpo, a fibra sai, e essa fibra sai em direção à musculatura da íris, formando os nervos chamados de nervos ciliares curtos. Nervos ciliares curtos, quando vocês ouvirem falar de nervos ciliares curtos, tem os axônios dessas fibras pós-ganglionares. Se a gente transpor agora, pensar que aqui é o músculo
constritor, a membrana do músculo constritor da pupila. E esse aqui é o finalzinho do meu neurônio pós-ganglionar, parasimpático. A gente vai lembrar que o parasimpático ele é secretor de acetilcolina. E a acetilcolina, quando cai nessa fenda, ela vai se ligar no receptor, que no caso é um receptor muscarínico do tipo 3, é um M3. Tá? Já que é músculo liso, é um receptor muscarínico 3. E quando a acetilcolina se liga, eu tenho um influxo de cálcio, e isso vai promover a chamada miose. Miose. Vale lembrar que quando o paciente tem miastenia grave, ou miastenias graves, né, que é uma doença de placa motora, o reflexo pupilar não é comprometido. Porque na placa motora o receptor é nicotínico. Então eu tenho uma degradação de receptores nicotínicos, já que nós estamos falando de músculo estriado esquelético. Na pupila é músculo liso, e aí o receptor é o receptor M3, tá? M3. Bom, o que acontece? Existem as alterações chamadas desautonomias. Desautonomias. Então, às vezes, você pega o paciente lá na clínica e ilumina o centro aqui, ó. Você não está fazendo o reflexo consensual, você está iluminando o centro para que ambas as pupilas tenham reflexo, você quer ver velocidade de reflexo. E essa pupila aqui contrai, essa pupila teve miose, e essa pupila está cansada, essa pupila está dilatada, essa pupila está em midríase. Mas se você manter por um tempinho, 2 minutos, 3, essa iluminação, ela começa a responder, mas não de forma adequada. Ela não contrai, ela não vai chegar a contrair e ficar como a normal. Então, esse paciente tem uma anisocoria, que é uma pupila com diâmetro diferente. Isso vem por conta de uma desautonomia, tá? Ou seja, ou o paciente tem uma destruição do gânglio ciliar, ou daqueles nervos ciliares curtos, que incapacita a informação de chegar até o músculo, tá? E isso pode ser causado por sífilis, tá? Outras doenças virais. E na clínica é conhecida como pupila de Ade. Aqui no Brasil fala pupila de Ade, mas é do William Joe Ade, né? Seria a pupila de Ade, que é uma pupila que não responde na mesma velocidade nem na mesma intensidade por uma desautonomia parasimpática. Se pingar um colírio, que é um parasimpático mimético, né? Um colírio que ative o M3, e ela responder, você sabe que o problema é de desautonomia e não é de estrutura de pupila, porque quando você pinga o colírio e ele age direto lá na pupila e a pupila responde, significa que estrutura pupilar, receptor pupilar adequado, a informação só não está chegando, e a pilocarpina, né, o colírio com pilocarpina é um parasimpático mimético, é um ativador de M3. E aí, se ele responder, você sabe que não é a pupila em si, mas é a via comprometida, né? Se ele não responder, aí pode ser uma estrutura ocular, né? Pode ser o problema da própria pupila, e aí deve ser investigado de outras formas, tá? Bom, temos as duas vias já revisadas, né? Eu tenho a minha aferência via nervo óptico, eu tenho a minha eferência via nervo oculomotor. E isso vai gerar alterações lá na túnica média do olho. Que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente pega o globo ocular, a anatomia do olho é uma anatomia muito legal de estudar, porque ela tem 3 túnicas, né? O olho tem 3 túnicas. A túnica interna com apenas um componente, que é a retina. A túnica média, que contém a corióide, que é a parte
oide, que é a parte vascular, o corpo ciliar, que vai fazer o processo de acomodação e produzir o humor aquoso, e a íris, com a sua musculatura, aqui com os músculos, né, constritores e dilatadores. E a túnica externa, que é formada pela esclera, que é o branco do olho, e a córnea, que é o transparente. Então, isso aqui é o básico da anatomia ocular, né? Então, esclera aqui por fora, córnea aqui, túnica externa, esse maço vascular é a corióide, o corpo ciliar, que hoje a gente não vai falar muito dele, mas a íris sim, que tem a musculatura, um músculo chamado constritor e o músculo dilatador. E a retina que está aqui por dentro, representada em branquinho, amareladinho, né, com o nervo óptico saindo dela, a artéria central da retina e assim por diante. O que acontece aí? E que nós vamos pegar aqui. Importante receptor e neurotransmissor agora. Músculo dilatador. Músculo dilatador. Então, são fibras radiais, ó, são fibras radiais que, quando contraírem, vão aumentar o diâmetro pupilar, justamente para melhorar a captação de luz. Então, isso é feito quando eu estou no escuro. Esse músculo dilatador, ele é inervado pelo sistema nervoso simpático. A contração dele promove a chamada midríase. E eu tenho que lembrar que o simpático, ele é um sistema tóraco-lombar. Os neurônios simpáticos estão lá na região torácica da medula e tem que chegar até o olho. Isso justamente, às vezes, que falta um pouquinho de descrição durante as aulas da BMF4, por exemplo. Como que eles vão chegar lá no olho? Eu vou mostrar o caminho, mas as fibras pós-ganglionares, sempre quem chega no órgão é a fibra pós-ganglionar. Então, as fibras pós-ganglionares simpáticas, elas saem do gânglio cervical superior e elas sobem junto da carótida, né, aderida à túnica adventícia da carótida, para depois se distribuir lá para a musculatura do olho, para o músculo dilatador. E essas fibras simpáticas pós-ganglionares são secretoras de norepinefrina, vão secretar norepinefrina ou noradrenalina, e o receptor é um alfa-1, um receptor alfa-1. E quando a norepinefrina juntar com esse receptor alfa-1, eu tenho um influxo de cálcio para esse músculo e ele responde com a midríase, com a contração. Em contrapartida, para fazer o balanço, eu tenho aqui fibras circulares, né? Fibras circulares que vão diminuir o diâmetro da pupila, e esse é o músculo constritor da pupila, inervado pelo parasimpático, que eu já sei que chega no olho, né, por fibras pós-ganglionares parasimpáticas, que sai lá do gânglio ciliar, e do gânglio ciliar elas chegam até o músculo constritor, liberando acetilcolina, e esse receptor aqui é um receptor muscarínico do tipo 3, tá? Mas vamos melhorar um pouquinho esse trajeto. Vamos dar uma melhorada nesse trajeto aí para ter a concepção total. E aqui nós já estamos quase no nosso fim, ó. Vamos ver a inervação autônoma. Da onde sai o simpático que vai chegar lá na nossa pupila? Bom, o simpático ele vai sair do corno lateral, então os neurônios simpáticos eles estão localizados nessa porçãozinha aqui, que é o corno lateral da medula, corno lateral. De qual parte da medula? De C8. Lembra que a medula tem segmento 8, né? AT2. Esses neurônios, eles estão agrupados nesse núcleo de C8 a T2, que é chamado de centro, esses neurônios, né, no corno lateral,
eles formam o centro chamado centro cílio espinal. Cílio espinal. Tá? Que foi descrito por Budd e Waller. Então, às vezes, vocês encontram nos livros mais clínicos como centro de Budd e Waller. É o centro cílio espinal em C8 e T2. Então, imagina aqui o núcleo, né, o corpo do neurônio, de C8 a T2. As fibras saem pela raiz anterior do nervo, pela raiz anterior do nervo. Elas entram no nervo espinal e aí elas precisam subir pela cadeia simpática, que fica paralela à coluna. Então, vão para a cadeia simpática paravertebral pelo ramo comunicante branco. Aqui é o ramo comunicante branco. Comunicante branco. E ela sobe. Está passando por essas bolinhas que são os gânglios. Então tá aqui, ó, nessa imagem é melhor, ó. O centro de Budd-Waller, sai o neurônio, né, entra na cadeia simpática e ela vai atravessar o gânglio cervical inferior sem fazer sinapse, vai atravessar o gânglio cervical médio sem fazer sinapse nenhuma, e quando chegar no gânglio cervical superior, aqui no gânglio cervical superior, eu tenho uma sinapse. Quer dizer que agora as fibras são pós-ganglionares. Essas fibras pós-ganglionares, elas seguem junto da carótida interna, aqui a carótida interna subindo, né? Elas vão entrar no crânio junto da carótida. Depois elas se desprendem dessa túnica adventícia da carótida e vão alcançar o olho por meio dos nervos ciliares longos. Nervos ciliares longos. E alcança o olho para inervar um músculo chamado dilatador da pupila. Que eu já falei que responde com a norepinefrina e o alfa-1. Então, esse é o caminho para dilatar a pupila, e agora já dá para a gente entender algumas coisas. Por exemplo, olha como o ápice do pulmão está tão pertinho da saída e da cadeia simpática paravertebral, o ápice do pulmão, né? Ou uma costela cervical, algum abscesso, ou se a gente pensar em algo que eu já vou mostrar para vocês, lá na entrada do tórax, as fibras chegam aqui, isso aqui são os nervos ciliares longos, ó, nervos ciliares longos, que são, só para lembrar que são fibras pós-ganglionares, né, fibras pós-simpáticas. Então elas vão chegar aqui e secretar a norepinefrina, que vai se ligar ao receptor alfa-1, e eu vou ter o processo de contração da musculatura radial, que é o músculo dilatador, essa pupila vai aumentar de tamanho, chamado de midríase. Agora fica fácil de entender, por exemplo, um tumor muito característico de pacientes tabagistas, que é o tumor de ápice do pulmão, ó, chamado tumor de Pancoast, que foi descrito por Henry Pancoast. E o paciente que tem um tumor de Pancoast, ele começa a ter um conjunto de sinais e sintomas de desautonomia, de perder o sistema nervoso autônomo, no caso simpático. E esse conjunto foi descrito por Johann Horner, e a síndrome é chamada síndrome de Horner, né? Se o tumor do ápice do pulmão comprimir a cadeia cervical, aquelas fibras não chegam mais na cabeça. E aí o paciente não consegue mais fazer a midríase, a dilatação da pupila. Então, na síndrome de Horner, ele vai ter a miose daquele lado comprimido, né? Ele vai ter a anidrose, a sudorese diminui, quase fica ausente. Como não tem mais a contração dos vasos sanguíneos, ele fica com hiperemia. E a síndrome de Horner tem esses sintomas em comum, que vai alterar o seu reflexo, vai alterar o diâmetro da pupila, e no exame físico fica claro, né? Então você começa a coletar histórico, né? O paciente com uma pupila em miose, não dilata, ele tem histórico de ser fumante,
Vai ter também compressão de plexo braquial aqui, um tumor de Pancoast causa cérvico-braquialgia, e aí onde o cara perde a noção da clínica quando ele começa a investigar só plexo braquial, então pede um raio-x de ombro, ou que o paciente fala que está formigando a mão e manda para o ortopedista e está esquecendo a relação do ápice do pulmão com o plexo e com a cadeia. Agora, como que chega a parte parasimpática? Então, parte parasimpática, a gente vai, nesse momento, partir daqui, ó, parte parasimpática. Parasimpática. Edinger-Westphal, o núcleo parasimpático, fibra pré-ganglionar, que nós já falamos, pré-ganglionar, vai fazer sinapse lá no gânglio ciliar, e desse gânglio ciliar, fibras pós-ganglionares vão chegar lá na pupila, lá na musculatura da íris, que é o músculo constritor. Essas fibras são do nervo ciliar curto. Então, o parasimpático vem pelo nervo ciliar curto e o simpático pelo longo. E isso vai gerar a chamada miose. Eu vou aproveitar de novo essa imagem, olha só, saindo lá da medula, lá do núcleo cílio-espinal, ou de Buddy-Waller, sobe pelos gânglios cervicais para fazer sinapse lá no gânglio cervical superior, e aqui as fibras vão pela carótida até chegar pelos nervos ciliares longos, lá no músculo chamado de dilatador. E aqui eu vou ter o processo de midríase. E a minha pupila acaba sendo controlada pelo sistema nervoso autônomo. Bom, e o reflexo fotomotor direto? E o reflexo consensual para a gente conjugar as informações? Então, a ideia é a seguinte. O fotomotor direto, o que é o fotomotor direto? É aquela pupila iluminada. Então, quando eu coloco luz naquele olho, aquele olho iluminado responde com miose. Isso é um reflexo fotomotor direto. Porém, contudo, entretanto, o outro olho que não está iluminado, nesse momento também responde com miose. E o olho não iluminado, quando responde também com miose, diz que ele sofreu o reflexo consensual. Então, consensual é quando o olho não iluminado também faz miose junto e eu tenho o diâmetro pupilar trabalhando de forma concomitante, tá? Para manter a isocoria, as pupilas de mesmo diâmetro. Então, você tem que tomar cuidado na hora de fazer esse reflexo fotomotor direto para não jogar a luz e ser captada pelos dois nervos ópticos. Então, geralmente, põe a mão aqui e ilumina para não passar feixe de luz, ou coloca bem do ladinho aqui, para evitar que o outro olho responda, mas não de forma consensual e porque ele viu a luz também. Né? Então, tem que ter alguns parâmetros de cuidado na avaliação desses reflexos. E eu vou pôr aqui a via para vocês. Vou descrever a via. Quais são os personagens da via? Então, vamos lá. Ó. O núcleo pré-tectal que está aqui. Eu vou colocar os nomes de um lado e o outro eu vou deixar sem nomear, que vocês já sabem que são pareados. Então, o núcleo pré-tectal, que é aquele núcleo do colículo superior que eu falei para vocês. Né? O núcleo de Edinger-Westphal, núcleo. O nosso nervo óptico e o nosso nervo oculomotor e o gânglio ciliar aqui, ó. Gânglio ciliar. Então, vamos lá. Quando a pupila aqui está iluminando o olho esquerdo, né? Então, nós estamos iluminando o olho esquerdo, o meu nervo óptico capta essa informação. Eu vou fazer assim, ó. Nervo óptico capta essa informação e eu tenho que lembrar que uma parte da informação vai caminhar para o mesmo lado e uma parte da informação vai cruzar para o lado oposto. Então, já dá para entender por que as duas pupilas vão responder, porque o nervo óptico já cruza.
Mas, Leandro, e se não tivesse esse cruzamento funcional, há possibilidade ainda da informação cruzar? Ah, então eu vou fazer assim, ó. Vou pôr só de um lado, para vocês verem como é tão conjugado para as pupilas funcionarem igual, que eu vou fazer só de um lado, vocês vão ver que as duas vão responder. Parte dessas fibras aqui do trato óptico se destacam e vão no núcleo pré-tectal fazer sinapse no núcleo pré-tectal. Bom, esse núcleo pré-tectal tem corpo de neurônio aqui, vamos fazer em verdinho. Corpo de neurônio, esse núcleo pré-tectal. E o que esse núcleo pré-tectal faz do lado iluminado? Ele manda axônios para o núcleo de Edinger-Westphal do lado oposto. Ah, então, agora eu já posso fazer o seguinte, né? Já posso entender, Leandro, que o cruzamento no quiasma chega no núcleo pré-tectal oposto e vai estimular esse núcleo pré-tectal e as fibras vão cruzar aqui para o núcleo de Edinger-Westphal contralateral. Sim, e esse cruzamento, acredito que todos vocês que passaram pela BMF4 conheceram com o nome de comissura posterior. Comissura posterior é o cruzamento das fibras do núcleo pré-tectal. Só que na neuroanatomia nada é tão simples assim, né? Além do núcleo pré-tectal mandar fibras que cruzam para o lado oposto, ele também manda fibras homolaterais aqui, para garantir que vai responder. Fibras homolaterais, ó. Também do núcleo pré-tectal para o núcleo de Edinger-Westphal. Isso significa que quando um núcleo pré-tectal é estimulado, os dois núcleos de Edinger-Westphal serão estimulados, não importa de onde veio a informação. Tá, Leandro, agora eu já tenho uma ideia que a informação vai sair do núcleo de Edinger-Westphal, do lado que foi iluminado, vai caminhar pelo nervo oculomotor, fazer sinapse no meu gânglio ciliar, do meu gânglio ciliar vai caminhar pelos nervos ciliares curtos e vai promover a miose desse lado. Como o outro núcleo também foi estimulado, as fibras também saem pelo nervo oculomotor do lado oposto. Vão fazer sinapse no gânglio ciliar e do gânglio ciliar com os nervos ciliares curtos chegar lá na musculatura constritora da pupila e esse aqui também vai sofrer miose. Só que aqui eu falo que é fotomotor direto e aqui é o consensual. Tá? Agora, eu tenho que testar bilateral, né? Então, por exemplo, ó, o que está acontecendo nesse caso? Aqui tem o consensual, ó. O consensual, ele está presente. Quando eu tenho consensual presente do olho que não foi iluminado, significa que esse nervo óptico aqui está funcionante. Mas como está funcionante? Se ele não tivesse funcionando, se eu cortar o nervo óptico aqui, nada de informação está entrando, então esse aqui não podia ter respondido. Então, quando eu já vejo o reflexo consensual acontecer, eu sei que a aferência está acontecendo. Então, vamos fazer nessa moça aí. O nervo óptico levou para o núcleo pré-tectal do mesmo lado, mas também cruzou para o lado oposto. Cruzou para o lado oposto. Bom, aí o núcleo pré-tectal, ele estimula os dois núcleos de Edinger-Westphal, né, simultaneamente, do seu lado e do lado oposto. E agora que vem, ó, na resposta, o lado iluminado, quando a fibra sair do núcleo de Edinger-Westphal e entrar no nervo oculomotor aqui, ó, no terceiro par, ela não está conseguindo chegar. Por que ela não está conseguindo chegar? Porque eu não tenho a miose, está em midríase. Então, esse lado aqui que eu deixei escuro deve ter algum problema. Ou esse problema é uma hérnia que está comprimindo o oculomotor, ou é na passagem dele dentro do seio cavernoso, ou é uma desautonomia do gânglio, né, uma lesão de gânglio, né, como eu falei para vocês, que esse lado não está respondendo.
O outro lado está respondendo. Vou até fazer vamos fazer ele de vermelhinho de destaque, que ele responde, sai do núcleo de Edinger-Westphal, e ele responde aqui de forma consensual. Então, aqui eu tenho uma miose e aqui eu tenho uma pupila em midríase. E dentro disso, te leva a pesquisar mais o histórico, saber se teve histórico de trauma, lesão intracraniana, uso de outras substâncias, né? Agora, Leandro, e se tiver no caso do paciente em coma? No paciente em coma, por que nenhum dos dois responde? Porque no paciente em coma você tem uma compressão do mesencéfalo, e se eu comprimir o mesencéfalo lá no paciente em coma, mesmo que a luz entre e alcance os núcleos pré-tectais, a compressão do mesencéfalo não deixa com que esses núcleos pré-tectais conversem com os núcleos de Edinger-Westphal, então você não tem reflexo nem fotomotor direto, nem consensual, quando ocorre essa compressão do tronco encefálico no paciente que está em coma, né, com a pressão intracraniana elevada, ou quando você está fazendo teste de morte encefálica. Então, essa é a via do reflexo fotomotor direto e do reflexo consensual. Acho que eu consegui fazer no tempo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Vou mandar essa aula, já separo em PDF e mando para vocês esse material anotado, se for de interesse. E, de novo, agradeço o convite. Uso. O mouse não dá certo. Eu não... Que bom. Legal, legal. Eu que agradeço. Sem pergunta? Neuro é bom, tá vendo, Diego? Neuro é bom porque é tão difícil que eles não têm nem o que perguntar. E aí fica tudo certo, você não fica complicado. E aí a gente já pode cestar. Exatamente. Pessoal, foi um prazer. Diego, a gente precisa se encontrar para tomar uma, porque essa pandemia não foi fácil. Não. E se vocês precisarem no futuro, numas próximas, estou à disposição, é só chamar e que eu dou um jeitinho. Leandro, obrigado pelo aceite. Vamos marcar essa cerveja aí. Boa. O pessoal agora também vai tomar cerveja, né? Sexta. Obrigado, pessoal. Legal. Obrigado, Leandro. Obrigado a vocês. Obrigado. Um bom final de semana para vocês.